Olá pessoal, essa é a videoaula sobre articulações, segundo o livro de Tortória. Assista a aula após a vinheta. Olá, para você que já assistiu às aulas anteriores, iremos falar um pouco sobre o estudo das articulações, né? Mais uma vez, o estudo das articulações é chamado de artrologia. Artrologia vem do grego, que significa estudo das articulações. Só para lembrá-los, a articulação é um tipo de tecido conjuntivo, ou seja, é aquele tecido que sustenta, aquele tecido que liga. Principalmente agora podemos conectar essa palavra articulação com um tecido que liga. Liga o quê? Geralmente liga duas estruturas, dois ossos, para que haja movimento ou haja estabilidade. Os senhores lembram que a articulação é um meio de contato entre duas extremidades ósseas, para que o corpo, através do sistema músculo-esquelético, consiga transmitir esta alavanca e traduzir isso em forma de movimento. Então, a articulação é um sistema muito bem adaptado e muito bem relacionado à sua forma. Podemos dividir as articulações em alguns tipos de acordo com o grau de mobilidade. As articulações caracterizadas como articulações do tipo imóveis ou sinartrose ou fibrosa, elas podem ser exemplificadas pelas suturas e sinesmose. As suturas vocês encontram nos ossos do crânio e a sindesmose vocês encontram nos ossos rádio ulnar, etíbio e fíbula. Então são articulações com uma característica fibrosa cuja função é estabilizar e não permitir movimento. Articulações do tipo fibrosa. Em contrapartida, as articulações semimóveis ou anfiartrose ou cartilaginosa são articulações que em certo momento da vida ela produz um tipo de movimento. Muitas vezes, essas articulações caracterizadas aqui como anfiartrose ou cartilaginosa, ela está relacionada com a produção hormonal. Ela está relacionada com uma época da vida onde há uma atuação do hormônio e ela sofre modificações, como, por exemplo, a síntese púbica no momento da gestação, onde há dilatação, onde há abertura entre os ossos ilíacos. Já as articulações móveis ou de artroses ou sinoviais, que têm uma característica principal de produzir líquido sinovial, daí veio o nome de articulações sinoviais. Podem ser exemplificadas como a articulação interfalangiana. Vale salientar que essas articulações, o movimento dessas articulações está correlacionado com a forma dela. Por exemplo, articulações interfalangianas são articulações que têm um conjunto muito parecido com dobradiça, que faz com que a estrutura óssea faça flexão e extensão. Vamos adiante verificar alguns tipos de articulações. Mais uma vez, articulações do tipo fibrosa são essas articulações aqui, encontradas nas estruturas cranianas, como, por exemplo, a sutura coronal é um tipo de articulação, é uma sutura entre os ossos do crânio. Essas articulações não produzem mobilidade, e a função dela é preencher duas estruturas ósseas, unindo-as de forma que não haja movimento. Um outro exemplo de articulações do tipo fibrosa é a articulação encontrada entre a fíbula e a tíbia. São as articulações aqui chamadas de sindesmose. Articulações do tipo sindesmose encontrado entre a tíbia e fíbula. Um outro exemplo pode ser encontrado nos ossos do braço, no caso aí, na una e no rádio. Continuando,
As articulações ditas articulações cartilaginosas, aqui no tortório está cartilagíneas, mas ela pode ser chamada de articulação cartilaginosa. São articulações que ela é semimóvel. Um exemplo de articulação cartilaginosa é a síntese púbica, que está unindo os ossos ilíacos. Por outro lado, articulações que promovem movimento, como essa articulação tipo dobradiça, é encontrada nas falanges, nos ossos que constituem as falanges do dedo. É uma articulação chamada articulação interfalangiana. É uma articulação sinovial, porque produz um líquido chamado líquido sinovial. E ela tem algumas características já ditas em sala de aula. Uma das características principais é a presença de membrana fibrosa, uma membrana que acaba envolvendo essa articulação, deixando-a fechada e impedindo com que esse líquido sinovial extravase aí para a superfície. Uma outra característica é a presença de cartilagem epifisial, que é uma cartilagem do tipo hialina, cuja função é impedir que essas duas estruturas ósseas se toquem. Uma outra característica é a presença de bolsas ou bursas também nessa região, com uma coleção de líquido. Mas para que serve a articulação? Na maior parte, as articulações produzem, junto com os ossos e com o músculo, um sistema de alavanca. A articulação não deixa de ser um eixo ou um fulcro, como os biomecânicos a nomeiam. Essas articulações possuem uma característica de que cada tipo de articulação, cada ajuste articular propicia um tipo de movimento. Por exemplo, a articulação entre o atlas e o osso occipital. Essas articulações do pescoço, elas promovem hiperextensão, ou seja, todo o crânio deslocado para o eixo posterior, e flexão, onde o crânio é dobrado, é flexionado para o eixo anterior. Então, esse movimento de flexão e extensão é um tipo de articulação que produz movimento. A articulação do ombro, por exemplo, além destes movimentos de flexão e extensão, produzem movimentos belíssimos, caracterizados pelo formato dela, que é um formato de bola e soquete, que faz com que ele produza diversos tipos de movimento, assim como a articulação do quadril. Então, podemos relacionar que cada articulação produz um tipo de movimento de acordo com o seu desenho. Pessoal, nas próximas videoaulas serão aprofundados os assuntos relacionados a articulações. Um abraço e até a próxima.